Sabe, tem uma pergunta que, dependendo de como e de quando ela é feita, ela tem o poder de dividir a vida em antes e depois. Não é uma pergunta teórica, sabe? Aquelas de curiosidade. É um grito que vem de dentro quando algo que você ouve mexe tanto com você que a única resposta possível é: e agora? O que eu faço? Em outras palavras, que faremos? E é exatamente essa pergunta, feita por uma multidão há milhares de anos, que vai guiar a nossa conversa hoje. A gente tem aqui um material de estudo fascinante que mergulha fundo no conceito de arrependimento como o ponto de partida para a salvação. E a nossa meta é ir além daquela ideia comum de pedir desculpas, né? E entender o que essa doutrina realmente propõe como uma transformação radical do ser humano. Perfeito! E a nossa missão aqui é exatamente essa: mergulhar nessas fontes para entender por que essa ideia é tão central. A gente vai investigar o que a palavra arrependimento realmente queria dizer no seu contexto original, como essa mudança interna se manifesta por fora e, claro, qual a relação dela com o conceito de fé. É uma jornada para mapear uma mudança que é descrita como uma mudança na própria identidade da pessoa. Ótimo. Então vamos direto para o ponto de origem de tudo isso. O material nos leva para Jerusalém, logo depois de um discurso bem forte do apóstolo Pedro. As pessoas estão visivelmente abaladas, e é aí que vem a pergunta: que faremos, irmãos? E a resposta de Pedro é, direta: arrependam-se. O que me chamou a atenção de cara foi a ênfase de que isso não era uma sugestão. Não era. Foi apresentado como o único caminho. O único. Exato, não tinha um plano B. E isso força a gente a perguntar: por quê? Por que essa exigência é tão absoluta? E a análise que a gente tem aqui argumenta que a resposta está na definição do problema: o pecado. A questão não é só sobre atos isolados, tipo mentir ou roubar. O cerne do problema é definido como o pecado da independência. Pecado da independência. Nossa, essa é uma expressão forte. Porque hoje em dia a independência soa como uma virtude, não é? Ser autônomo, dono de si. Pois é. Onde que está o pecado nisso, segundo essa visão? A perspectiva aqui é totalmente relacional. A ideia é que a humanidade foi criada para viver em independência, em comunhão com Deus. A independência, nesse contexto, não é a autossuficiência, é a ruptura dessa relação. É a decisão de se declarar seu próprio Deus, de viver segundo as próprias regras. O material até cita Isaías, que é uma imagem muito forte, né? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Cada um por si. Cada um por si, exato. Desconectado da fonte. Esse é o diagnóstico. Entendi. Então a lógica é: se o problema é independência, a solução tem que ser o caminho de volta para a dependência. Isso ajuda a clarear aquelas duas perguntas que o material usa para organizar a ideia, né? Arrepender-se de quê e arrepender-se para quê? Exatamente. O de quê é dessa atitude de autogoverno, de sentar no trono da própria vida. E o para quê é para retornar ao governo de Deus. Mas o ponto que eu achei mais fascinante é a insistência de que isso não é uma mera reforma moral. Certo, não é uma resolução de ano novo do tipo vou ser uma pessoa melhor. De jeito nenhum. A linguagem usada é muito mais radical. O arrependimento é descrito como um movimento de saída e um movimento de entrada. É como um êxodo pessoal, sabe? Sair de um lugar e entrar em outro. Isso, sair do reino da independência para entrar no reino da dependência de Deus. O estudo chega a usar um termo técnico: transformação ontológica. Uau! Que basicamente significa uma mudança no próprio ser, na sua essência. Você não apenas age diferente, você é diferente. Transformação ontológica. Isso eleva o nível da conversa. E para entender uma mudança tão profunda, a gente precisa olhar as palavras com uma lupa. É aqui que o estudo mergulha no grego, certo? Sim, e essa parte é muito reveladora. A palavra que a gente traduz como arrependimento é, na maioria das vezes, metanoia. E se a gente quebra a palavra, tem meta, que significa além ou mudança,
e noia, que vem de nos, a mente. O intelecto. Espera aí, isso é importantíssimo. Quer dizer que, por mais que a gente associe arrependimento a sentir tristeza ou culpa, a raiz do conceito é uma revolução no pensamento. Exatamente. É uma mudança na forma como você entende a realidade. Uma reorientação completa da bússola mental. Mudar como se pensa sobre Deus, sobre si mesmo, sobre o pecado. É uma mudança de paradigma. Total. A emoção vem, claro que vem, mas ela é uma consequência dessa mudança de mentalidade, não a causa. E tem a outra palavra, epistrofé, que é traduzida como conversão. Como ela se encaixa com a metanoia? Elas são como a alma e o corpo dessa transformação. Se a metanoia é a mudança invisível, interna na mente, a epistrofé é a manifestação visível, externa. A palavra significa literalmente dar meia volta, mudar de direção. É o giro de 180 graus na estrada da vida. Faz todo sentido. Uma não existe sem a outra. Seria estranho alguém dizer, mudei completamente minha forma de pensar sobre saúde, mas continuar comendo mal todo dia. A mudança de comportamento, a epistrofé, é a prova de que a metanoia foi real. Perfeito. O estudo insiste que são inseparáveis. Uma mudança de mente genuína inevitavelmente produz uma mudança de rumo. É por isso que o material propõe o que ele chama de a equação da conversão. É um jeito simples de juntar as peças. Uma equação? É. Arrependimento, ou seja, metanoia, mais fé é igual a conversão, ou epistrofé. Ok, vamos dissecar isso. Arrependimento é a mudança de mente, o dar as costas para o antigo modo de vida. Conversão é o resultado visível. E a fé? Onde ela entra? A fé é o virar-se para. O arrependimento é o lado, digamos, negativo de abandonar algo. A fé é o lado positivo de abraçar alguém. É a confiança total e a entrega ao senhorio de Cristo. O material usa uma metáfora ótima. Arrependimento e fé são os dois lados da mesma moeda. Você não pode ter um sem o outro. Ao se virar do seu pecado, você simultaneamente se vira para Cristo. Isso me leva a uma questão que parece quase um paradoxo. Se essa mudança é tão profunda, uma transformação ontológica, como pode ser algo que um ser humano simplesmente decide fazer? Parece algo sobre-humano. Então é uma intervenção externa que capacita a resposta interna? Exatamente. A fonte cita a promessa de Jesus em João 16. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. A ideia é que o Espírito Santo age como uma luz que se acende num quarto escuro. Ele abre os olhos espirituais da pessoa para que ela veja seu estado real. E o resultado disso é o que o material chama de arrependimento integral, certo? Que afeta a pessoa por inteiro? Isso. E o processo é descrito como uma onda, que começa no lugar mais profundo e se espalha para fora, sempre nessa ordem. Primeiro o intelecto, depois as emoções e, por fim, a vontade. A história da multidão lá em Jerusalém é o estudo de caso perfeito disso. Ok, fascinante. Vamos seguir essa onda. Como ela começa no intelecto. O texto bíblico diz, ouvindo eles. Tudo começa com a audição de uma mensagem. Antes de qualquer sentimento, houve uma informação que a mente precisou processar. O Espírito Santo, segundo essa visão, ilumina o intelecto para que a pessoa não apenas ouça, mas entenda. É aqui que a metanoia acontece. A mente é reestruturada, os valores são reordenados. É como se as lentes dos óculos fossem trocadas. E uma vez que a mente processa essa nova realidade, a onda bate no coração, nas emoções. É isso? Exatamente. O texto continua. Compungiu-se-lhes o coração. A palavra grega usada aqui, katanistosso, ela é muito forte. Significa picar profundamente, traspassar, como uma punhalada. Uau! É uma imagem de uma dor aguda, visceral. E aqui o estudo faz uma distinção que eu achei brilhante entre dois tipos de tristeza. Que seria? A tristeza segundo Deus versus a tristeza do mundo. A tristeza do mundo é egoísta. É o remorso por ter sido pego, o medo da punição. Já a tristeza segundo Deus é relacional. É a dor genuína por ter ofendido alguém que você ama. Entendi.
Uma tristeza sobre o outro, a outra sobre si mesmo. Perfeito. A primeira leva à reconciliação. A segunda, só o desejo de não ser pego da próxima vez. Ok. Então a mente entende, o coração sente essa dor, e o clímax do processo é quando a onda chega na vontade. Sim, a vontade é o ponto de decisão. É onde o conhecimento e a emoção se convertem em ação. E a expressão máxima disso é a pergunta da multidão. Que faremos? A pergunta que começou tudo. Exato. Não é mais uma questão teórica. É um apelo prático, urgente. Ok? Eu entendi, meu coração está partido com isso, agora me diga o que eu preciso fazer. Esse é o grito de uma vontade que está pronta para se render. É a hora da decisão consciente de abandonar o próprio caminho. É a definição de rendição. É a essência. É a abdicação do trono. É a decisão de parar de ser o centro do seu próprio universo e colocar Cristo lá. É o ponto de virada. Olhando para trás em tudo que a gente conversou, é incrível. Partimos de uma pergunta simples: que faremos? E o caminho que essas fontes nos mostraram é de uma profundidade impressionante. Fica claro que arrependimento nessa visão não tem nada a ver com o simples foi mal. É uma revolução completa, na mente, no coração e na vontade. É a porta de entrada para uma realidade totalmente nova. E um ponto importante que o estudo adiciona no final é que, embora essa conversão inicial seja o grande portal, o chamado ao arrependimento não para por aí. Não é um evento único. Ah, não. Não. A vida cristã é apresentada como um processo contínuo de metanoia, de constante realinhamento da mente e da vontade com o governo de Deus. Então a transformação continua. É um processo. Exatamente. A salvação é o ponto de partida, não a linha de chegada da transformação. E isso nos deixa com uma reflexão final, que o próprio material inspira. Se o arrependimento é a decisão de viver sobre o governo de Deus, o que isso significa na prática, no dia a dia? Nós falamos da decisão macro, né? Mas como essa grande decisão se traduz nas pequenas escolhas? Na forma como lidamos com nosso dinheiro, como tratamos nossa família, nossa ética no trabalho? Como esse novo governo se manifesta quando ninguém está olhando? Essa talvez seja a questão que vem logo depois do que faremos.